Oi, pessoal do primeiro A e primeiro B. A gente encerrou o primeiro bimestre. Muitos de vocês não entregaram as atividades que foi pedida, tá? Então ainda vou deixar um tempinho para vocês poderem estar entregando. A nota tá em branco ainda. Não deixe de entregar, porque vocês não estão de férias e vocês precisam dessa nota, tá? E hoje a gente vai iniciar o nosso segundo bimestre, tá? Com atividades novas, um bimestre novo, tá bom? Então, quem não tem as atividades do bimestre anterior pode me chamar no privado. Lá, professora, você pode passar para mim poder fazer? Aí você faça. Pode ser devagarzinho, você faz a nova atividade agora do segundo bimestre. E depois você vai me entregando, né, as anteriores. Lembra que a gente começou a introdução da ecologia, né? E a última atividade que eu passei foi conhecer o seu ambiente, onde você mora. Lembra que tinha lá as perguntas, o clima, a vegetação, se você morava no ambiente urbano, no ambiente rural, se havia praias, rios, lagos. Então isso tudo é bom a gente ter conhecimento do ambiente que a gente mora. Por quê? A ecologia, a gente estuda a casa da gente, tá? E as interações que a gente tem no nosso entorno, tá bom? Então a ecologia é isso. A ecologia ela vem ganhando um destaque muito grande dentro da biologia, então as ações humanas, das alterações ambientais, elas só serão reduzidas quando a gente passar a entender a estrutura e o funcionamento. O nível mais amplo da ecologia é a biosfera, tá? Então a gente tem fatores bióticos, abióticos, coisas vivas e não vivas no nosso ambiente. E a gente vai estudar bastante sobre a atmosfera, que é o que? A nossa camada de gás, tá? A nossa hidrosfera, que é sobre a água, a nossa litosfera, que é sobre solos e rochas. Então a gente vai estudar esse ambiente também que tem dentro da nossa biosfera. Lembra lá a nossa última tarefa lá, fazendo a diferença entre a zona rural e a zona urbana. Então a gente consegue ter uma diferenciação, né? Do clima, no centro, na zona rural é muito mais fresco, no centro urbano é muito mais calor, tem um aquecimento maior, tá? Então tem algumas diferenças sim. E a gente vai trabalhar, eu vou deixar uma figura, eu vou expor uma figura agora pra gente analisar, e a gente vai falar um pouco sobre essa figura. A gente consegue perceber que na cidade é muito mais calor, né? Por quê? A gente tem o asfalto, o asfalto ele retém esse calor, né? Lá no centro, na zona rural, não, é muito mais fresco, ele não retém esse calor, então é menor a retenção do... Então você consegue perceber que na zona rural a evaporação, né, a transpiração das plantas é menor do que nas cidades, né? Nos grandes centros urbanos. Antigamente a gente era tudo centro rural, aí depois com a necessidade do ser humano foi crescendo, né? E foi virando centro urbano, e hoje a gente tem as nossas cidades, a gente vê edifícios, né? Então tudo se modificou. Então a gente vem falando muito também sobre o efeito estufa, né? Então o Sol emite, né, os raios solares para a Terra. Então a Terra absorve o solo, os seres vivos, né, e a água absorve, né, um pouco dessa luminosidade e devolve, né, da superfície. Ela devolve da superfície como raio infravermelho. E esse raio, um pouco dele, ele fica retido, né, nessa camada chamada de efeito estufa, tá? Para quê? Para não ter o esfriamento da Terra. Mas com a grande quantidade de CO2, queima de combustível fósseis, das indústrias, essa camada ela não está deixando passar esses raios, né, infravermelhos. E aí que está acontecendo o nosso aquecimento da Terra, né, que é o chamado aquecimento global. Então eu preciso para essa semana que vocês me falam um pouco sobre a ecologia urbana e se o sistema urbano ele é um ecossistema, se ele é considerado um ecossistema. Então essa é a tarefinha do primeiro A e primeiro B para essa semana de biologia, tá bom? E depois vocês vão copiando, eu quero tudo copiado no caderno, ok? Depois eu vou olhar como eu fiz no primeiro bimestre, tá bom? Beijos, e a semana que vem a gente conversa de novo.